Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre a carta de Paulo a Tito. Ah, Tito, uma carta bem prática, né? Enviada para esse colaborador tão próximo de Paulo. Exato. E é interessante pensar em quem era Tito, um grego, né? Um gentil. Sim, e a conversão dele, sem precisar passar pela circuncisão, foi um marco, sabe? Estabeleceu um precedente importante ali na igreja primitiva. Paulo confiava muito nele, entregava umas missões bem espinhosas. E a missão em Creta, nossa, essa certamente se encaixa nisso. Uma ilha enorme, estratégica no Mediterrâneo, mas a cultura local tinha fama, né? A fama péssima. Paulo chega a citar um poeta deles mesmos, o Epimênides. Aquela frase forte, os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Uau! Pois é, isso dá uma ideia do ambiente, né? Indisciplina, gente traiçoeira, gananciosa, a moral bem questionável. E já existiu igrejas lá, talvez fundadas por judeus de Creta, que estavam em Jerusalém no Pentecostes, quem sabe? É uma possibilidade forte. Mas essas comunidades, bom, estavam sofrendo. Muito desorganizadas, sabe? E a influência dessa cultura local era pesada, além dos falsos mestres. Aqueles que misturavam tudo, exigindo coisas da lei judaica, tipo circuncisão. Exato. E muitas vezes, olha só, visando o próprio bolso, perturbando famílias inteiras com ensinos errados. É nesse cenário que Paulo, depois da primeira prisão em Roma, ali por volta de 62 d.C., deixa Tito lá. Com que objetivo exatamente? A tarefa era bem clara. Colocar a ordem na casa, organizar mesmo as igrejas, terminar o trabalho que Paulo tinha começado e, principalmente, estabelecer uma liderança. Uma liderança saudável, piedosa. E por que Tito? Ah, ele era a pessoa certa. Era firme e respeitado. Sendo grego, ele conseguia se conectar melhor com os não-judeus da ilha, mas ele também entendia as questões judaicas que surgiam na igreja. Era, assim, a ponte ideal. Entendi. Então, a primeira coisa que a gente vê logo no capítulo 1, essa questão da liderança. Nomear presbíteros em cada cidade. Isso, líderes, anciões. E o critério, olha que interessante, não era status, não era dinheiro, era o caráter. Quais eram essas qualificações? Paulo lista várias: ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter filhos crentes que respeitassem os pais, ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. E ter domínio próprio, né? Além de ser apegado à sã doutrina. Fundamental. Apegado à verdade do evangelho, precisava ter convicção para poder ensinar corretamente e também para refutar os que ensinavam o contrário. E esses opositores, os rebeldes, como Paulo chama, especialmente o pessoal da circuncisão, era um problema sério, ensinando por torpe ganância. Exatamente. Paulo faz esse contraste forte, né? A fidelidade de Deus, a verdade do evangelho, contrapondo essa cultura cretense de mentira. Diziam até que Zeus, o deus principal deles, tinha nascido lá e era mentiroso. Que coisa! Então, a liderança cristã tinha que ser o oposto disso, refletir o Deus verdadeiro. Perfeito. E essa coerência entre o que se crê e como se vive, bom, isso não era só para os líderes. Paulo estende isso para toda a comunidade no capítulo 2. Assim, as instruções para os diferentes grupos. Homens mais velhos, Equilíbrio, dignidade, firmes na fé, no amor, na perseverança. mulheres mais velhas, Comportamento respeitoso, bom exemplo, sem fofoca, sem excesso de vinho. Ensinar as mais novas. e as mais jovens, Amar o marido, os filhos, serem prudentes, puras, cuidadosas do lar, boas esposas. e os homens jovens. Disciplina, autocontrole, ser um exemplo em tudo. Até para os escravos há orientações. Lealdade, honestidade, não serem respondões, não furtarem. E qual era o objetivo maior por trás de tudo isso? Tornar o ensino sobre Deus, nosso Salvador, algo atraente, desejável. Que a vida dos cristãos confirmasse a mensagem, sabe? Para não dar brecha para falarem mal do evangelho. A vida como testemunho, faz todo sentido. Mas a força para viver assim não vinha só do esforço, né? De jeito nenhum. O fundamento de tudo isso, Paulo deixa claríssimo, é a graça de Deus. A graça. Como ele a descreve? De forma linda. Primeiro, ela se manifestou, apareceu, trazendo salvação para todos. Não que todo mundo seja salvo automaticamente, mas a oferta da salvação é para toda a humanidade, pela fé. Certo.
E depois? Essa mesma graça, ela é pedagógica. Ela nos educa, nos ensina a dizer não para a impiedade, para os desejos mundanos e a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Sensata consigo mesmo, justa com o próximo e piedosa em relação a Deus. Uma vida equilibrada. Exatamente. E tem mais uma dimensão. A esperança. Sim, a graça nos educa enquanto nós esperamos a bendita esperança, a vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça que salva e educa também nos dá um futuro. Que fantástico. E isso liga bem com o capítulo 3, sobre como viver na sociedade, né? A cidadania cristã. Respeitar as autoridades, obedecer às leis, ser pacífico, amável, pronto para fazer o bem. E ele lembra de onde eles vieram, né? Do passado de insensatez, desobediência, ódio. Tivessem feito. Foi pura misericórdia de Deus, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A gratidão por essa salvação é que deveria motivar as boas obras. Com certeza. Por isso, o foco deveria ser esse: praticar o bem, coisas úteis para as pessoas e evitar as discussões tolas, sabe? Genealogias, brigas sobre a lei, coisas inúteis que só dividiam. O foco é na transformação real que vem pela graça, baseada na verdade e que se manifesta em amor e serviço. Isso. Impactando a sociedade de forma positiva. Uma fé prática vivida no dia a dia. Essa sim, conhecemos a carta de Paulo a Tito. Muito interessante, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.